Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. Nessa aula, nós vamos estudar as camadas da Terra, principalmente as camadas externas, tratando especificamente da atmosfera. Essa aula é uma aula para o ensino fundamental, seus anos finais, uma aula de ciências naturais. Eu sou a professora Jaqueline Barea. Essa é a atmosfera vista do espaço, uma visão bem próxima da Terra. Uma foto para que você possa ter noção dessa camada, desse envelope, desse monte de gases que forma o ar que envolve o nosso planeta. A atmosfera significa átomo, gás, vapor, e esfera significa esfera. E a atmosfera significa esfera de gases. A atmosfera terrestre, ela é relativamente fina. Ela é formada por diferentes gases e materiais particulados. Ela começa aqui pertinho da gente, onde nós estamos agora, e vai até cerca de 200, 300 quilômetros de altitude. Cerca de 99% da sua massa está contida nessa camada mais próxima da gente, que começa aqui e vai até 32 quilômetros de altitude. Como a gente vai ver, essa camada é a camada da troposfera, que é uma das partes da atmosfera. E quais são os gases que compõem a atmosfera terrestre? A atmosfera terrestre ela é composta 78% de gás nitrogênio. Você deve estar pensando assim, professora Jaque, para que serve o nitrogênio? Como que a gente respira? Bom, vocês vão ver que nós não respiramos nitrogênio, tá bom? 21% da nossa atmosfera é feita de gás oxigênio. Esse sim, o gás necessário para a nossa respiração, como a gente vai ver. E 1% da nossa atmosfera é feita de outros gases. Dentre esses outros gases, nós temos o hidrogênio, o hélio, os gases nobres, como a gente vai ver, e também o gás carbônico. Uma coisa muito importante de nós entendermos a respeito da atmosfera é que as partículas gasosas mais próximas da superfície terrestre, elas estão mais concentradas, mais juntas, em maior quantidade a cada metro cúbico, milímetro cúbico ou centímetro cúbico de atmosfera. E quanto mais a gente sobe, mais a gente se afasta da superfície terrestre, mais esses gases estão espalhados, mais eles estão distribuídos. Então, mas por que isso acontece? Por que os gases eles ficam mais concentrados mais aqui embaixo, perto da gente? Devido à atração gravitacional exercida pelo nosso planeta. A Terra faz o quê? Ela puxa, ela atrai para o seu centro os corpos, devido à força gravitacional. Sendo assim, ela atrai também as partículas, né, as moléculas de gases. E esses gases, eles ficam então atraídos mais próximos aqui da superfície. Quanto mais se afasta do planeta Terra, menos gases são atraídos para perto. Então aí o ar vai ficando mais rarefeito, vai ficando menos denso, com as partículas mais separadas. Então, quanto menor a altitude, mais gases tem concentrados. Quanto maior a altitude, mais rarefeito vai ficando o ar. Por quê? Porque a atração gravitacional não consegue pegar essas moléculas esparsas de gases afastados, a massa é muito pequena, a distância é muito grande, e aí essas moléculas mais lá em cima, mais distantes, ficam mais separadas e o ar mais rarefeito. É por isso que quanto a gente mais sobe para o espaço, mais sobe em altitude, menos ar tem para respirar, porque o ar é atraído aqui para baixo pela atração gravitacional. É por isso também que quanto a gente mais sobe em altitude, mais frio é. Quando a gente é criança, a gente pensa que quanto mais para cima a gente vai, mais próximo do sol a gente fica e mais quente é. Não, quanto mais subimos, menos ar tem, menos gás carbônico tem para absorver calor, para segurar calor. Então, quanto menos gás tiver para absorver calor e segurar calor, menos calor vai ser, ou seja, mais frio vai ser. Então, quanto mais eu subo, menos ar tem, mais frio é.
E é por isso também que o espaço sideral mais distante do planeta Terra, ele é escuro, porque o que faz o céu ter claridade são as moléculas de gases, aonde os raios de sol batem e são refletidos. Sem gases para que os raios de sol batam e sejam refletidos, o espaço sideral fica escuro, tá bom? Bom, como que se originou a atmosfera terrestre? A atmosfera terrestre, ela se originou do resfriamento da Terra. Como a gente já viu em outras aulas, a Terra se formou da mesma explosão que deu origem à combustão do Sol. Dessa maneira, essa massa de material que foi esfriando, que foi entrando em órbita ao redor do Sol e foi se esfriando em contato com o espaço sideral, foi liberando gases desse resfriamento, especialmente o gás amônia, o gás nitrito, o gás metano e grande quantidade de vapor de água. Mas o que acontece? Com o tempo e o resfriamento do planeta Terra e a condensação constante do vapor de água, fez-se chuva por muito tempo no planeta Terra e daí se formou a hidrosfera no planeta Terra. E aí também, havendo hidrosfera, havendo água, houve possibilidade de união de substâncias e dessas substâncias surgirem os primeiros seres vivos. Esses primeiros seres vivos, com os seus processos de obtenção de energia, eles foram modificando as condições e a composição da atmosfera. E hoje nós temos a composição que a gente acabou de ver. Nitrogênio, 78%, oxigênio, 21% e 1% de outros gases. Para que a atmosfera da Terra primitiva fosse modificada, primeiro foi necessário surgirem seres vivos capazes de usar esse nitrogênio e transformar em outros tipos de gases, especialmente gás carbônico, até que surgiram os seres fotossintetizantes, capazes de fazerem fotossíntese, e fazendo fotossíntese, começaram a liberar oxigênio também no planeta Terra. E aí toda a atmosfera se modificou. Para ser estudada, a atmosfera, que é a nossa camada de gases, ela precisa ser dividida em partes. Não existe uma limitação tão perfeita assim. Mas para a gente poder estudar, a gente divide a atmosfera em camadas, conforme a semelhança desses espaços dentro da atmosfera, para a gente poder entender. Tá? E essas camadas são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Cada uma dessas camadas tem as suas características específicas, e é isso que a gente vai estudar agora. Vamos falar primeiro da troposfera, que é a camada mais próxima da gente, onde se concentra a maior quantidade de gases devido à atração gravitacional e onde acontecem os fenômenos meteorológicos e os fenômenos biológicos que a gente precisa conhecer. A atmosfera é responsável pela formação dos ventos, das nuvens e também das chuvas. E esses fenômenos meteorológicos, eles acontecem na troposfera, porque é onde tem alta concentração de vapor de água e outros gases, para que esses fenômenos meteorológicos aconteçam. Na troposfera, ela está em contato justamente com a superfície terrestre. Então, por ela começar aqui e ir até 32 km de altitude, é onde se encontra justamente o gás oxigênio que nós usamos para a nossa respiração. Não apenas nós, mas também todos os seres aeróbicos ou aeróbios. O que são seres aeróbicos e seres aeróbios? São os seres que necessitam de oxigênio para respirar. É também na troposfera que acontecem fenômenos físico-químicos, como, por exemplo, a combustão. Na combustão, o que acontece? Para que haja combustão, tem que ter a união de dois componentes. Tem que ter o combustível, que é aquele que vai ser queimado. E tem que ter o comburente, que é aquele que permite que o combustível seja queimado. No caso da Terra, o principal comburente, ou seja, aquele que causa a oxidação do combustível, é o oxigênio. Então, a combustão é o processo de queima. Combustível é a substância que vai ser queimada. E o comburente é a substância que provoca a combustão de um combustível, que no caso, aqui no planeta Terra, é o oxigênio. Então, para ter combustão, tem que ter combustível e comburente.
Combustível é o que vai ser queimado, papel, madeira, fósforo, petróleo, o que for queimado. E o comburente, que é o oxigênio. Na Lua, por exemplo, você não consegue acender um palito de fósforos. Lá não tem atmosfera, não tem oxigênio, portanto, não é possível fazer a combustão de nada na superfície da Lua. Um fenômeno bioquímico ligado também à troposfera é a respiração, como já falamos. A respiração, para que ela serve, hein? Eu sei que quinta série, por exemplo, quinto ano, eu sei que quinto ano fala assim: nós respiramos porque senão nós morremos. Nós respiramos para nós vivermos. Olha, pessoal, agora a gente tem que dar um passinho a mais dentro desse assunto. Nós respiramos porque nós precisamos conseguir oxigênio. E por que nós precisamos conseguir oxigênio? Nós precisamos conseguir oxigênio para que ele vá para todas as nossas células, nossos trilhões e trilhões e trilhões de células, e dentro das nossas células, esse oxigênio encontra uma substância que a gente consegue através da alimentação. Que substância é essa? A glicose. Então, dentro das nossas células, o oxigênio vai desencadear uma série de reações que vai fazer com que a glicose, que é o açúcar que a gente retira dos alimentos, seja quebrado. E desse açúcar sai a energia para que nós possamos viver. Só que toda vez que o oxigênio quebra a glicose para produzir energia, a gente tem também a liberação dos resíduos dessa reação química, dessa reação bioquímica, porque ela acontece dentro dos seres vivos. Tem a liberação de gás carbônico como resto dessa reação química e a liberação de vapor de água. Nesse caso, isso aqui, olha, é a reação química da respiração. Outro fenômeno bioquímico interessante que depende da troposfera e desses gases presentes na troposfera é o fenômeno da fotossíntese. Foto significa luz, síntese significa produção. Produção de luz, professora Jaque? Produção de glicose a partir da luz. Então, fotossíntese. Síntese, fabricação de quê? De glicose a partir do foto. Que foto? Luz. Fotossíntese é a produção de glicose a partir da luz. As plantas e seres fotossintetizantes conseguem retirar do seu meio ambiente algumas substâncias para viver. Conseguem tirar proteínas, conseguem tirar vitaminas, sais minerais, conseguem absorver do ambiente esses componentes. Mas os seres fotossintetizantes, como as plantas, algumas bactérias, alguns protozoários, eles não conseguem retirar glicose do meio em que vivem. Então, esses seres, através da fotossíntese, produzem sua própria glicose. É por isso que os seres que fazem fotossíntese são chamados de produtores. Eles produzem seu próprio alimento, ou também autótrofos. Próprio, trofos, nutrição. Eles cuidam da própria nutrição, no caso aí da glicose. Então, fazer fotossíntese é fabricar glicose usando a luz solar. Só que material que as plantas, que material as bactérias fotossintetizantes ou os protozoários fotossintetizantes, as algas, que material esses seres vivos tiram da atmosfera para fazer a fotossíntese? Retiram da atmosfera o gás carbônico. Então, o gás carbônico que está presente na atmosfera, mais propriamente aqui na troposfera, pertinho da gente, é o gás carbônico utilizado para a realização da fotossíntese. Então, a fotossíntese é um processo que depende da existência do gás carbônico na troposfera. A gente vai falar muito mais de fotossíntese mais para frente. Outro fenômeno bioquímico importante que ocorre graças aos gases da troposfera é a fixação do nitrogênio para a produção de proteínas.
Nós vamos estudar logo logo o ciclo do nitrogênio. Nós vamos entender como é que os organismos vivos conseguem produzir proteínas a partir do nitrogênio do ar. Por enquanto, pessoal, é muito importante que vocês entendam, não há produção de proteínas e não há existência de ser vivo se não houver fixação de nitrogênio da atmosfera. E o mais incrível é que o nitrogênio, ele não para no nosso organismo através da respiração. Não tem como eu absorver nitrogênio pela respiração. O nitrogênio, ele chega até o nosso organismo através da alimentação. Só que para prender o nitrogênio nas plantas e para prender o nitrogênio nos animais dos quais a gente vai se alimentar, é necessário que existam bactérias muito especiais. Essas bactérias são as bactérias Rhizobium, que estão nas raízes de algumas plantas leguminosas. E a partir desse ponto é que o nitrogênio que está no ar é absorvido por essas bactérias e é colocado na vida dos seres vivos para chegar até a gente, como a gente vai ver mais para frente no ciclo do nitrogênio. Existem também outros gases na troposfera, como os gases nobres, xenônio, neônio. O xenônio é usado em lâmpadas de flash de máquinas fotográficas e o neônio é usado no interior de tubos de vidro de letreiros luminosos, geralmente com cor, né? O argônio também é presente no ar em pouca quantidade e ele é utilizado para preencher o bulbo de vidro de lâmpadas incandescentes. O gás hélio é usado para preenchimento de balões, como esse aqui, que é um balão dirigível. E o radônio é um gás radioativo e ele é perigoso para alguns seres vivos, mas ele também está presente na atmosfera em pequenas quantidades. E existe também na atmosfera o vapor de água, tá bom? O vapor de água, ele não é contado nas porcentagens gerais de gases existentes na atmosfera. Ele é contado à parte. E a quantidade de vapor de água existente no ar vai dizer para nós qual é o grau de umidade do ar. É necessário que o ar esteja úmido para a nossa saúde. Por quê? Porque a nossa mucosa nasal, a nossa garganta, a nossa traqueia, todos os condutos respiratórios do sistema respiratório, eles precisam estar sempre úmidos, porque senão eles racham, eles trincam, eles sangram. Tá? Para que a nossa respiração seja bem feita e adequadamente feita, é necessário que a gente tenha uma certa quantidade de umidade do ar. Acima de 40%, pelo menos. Abaixo de 40% é muito seco. Aliás, a gente já começa a sentir a secura do ar com menos de 60% de umidade. Agora, abaixo de 30% de umidade já é perigoso para a saúde humana. Os olhos sofrem, as mucosas sofrem, a pele, nós sofremos as consequências, e os animais também. O cachorro, o gato também sofrem as consequências da secura do ar. Por isso, é verdade aquilo que a mãe fala. Quando o ar está muito seco, muito tempo sem chover, principalmente nos meses de abril, maio, junho, é necessário passar pano molhado na casa antes de dormir, para que essa água evapore do chão e umedeça o ambiente. Também é necessário estender toalhas molhadas pelo quarto, para que umedeça o ar, e também deixar vasilhas com água evaporando para a umidificação do ar. Isso faz bem para a saúde e eleva a quantidade de vapor de água no ar pelo processo da evaporação. Vamos passar agora para outra camada da atmosfera. Vamos falar da estratosfera. A estratosfera, ela começa logo após a troposfera. Nessa estratosfera quase não há vapor de água mais, portanto, você não vê mais chuva, não vê ventos, trovões, nuvens. É onde os aviões a jato, aqueles que deixam rastro, né, de fumaça no céu, é onde eles fazem o seu voo. A concentração de oxigênio é muito baixa, portanto, quando os aviões vão a essas altitudes, aliás, em qualquer altitude, acima, né, alguns quilômetros acima, precisa injetar oxigênio dentro do avião para que nós possamos respirar. É por isso que quando acontece um acidente aéreo e alguma portinhola do avião se abre, ele acaba rasgando de vez. Por quê? Porque fora
tem poucos gases onde o avião está voando, porque tem ar rarefeito em baixa concentração. E dentro do avião tem grande concentração de gases, para que as pessoas possam respirar, tem a concentração normal de gases, como tem aqui embaixo. Abrindo um buraco no avião, o que acontece? Todo o ar dentro do avião tende a sair por aquele buraquinho, por aquela abertura, e aí empurra tudo que tem dentro do avião para aquele buraco. É por isso que dá a impressão que as pessoas são sugadas por aquele buraco do avião, mas não é. É a pressão de ar de dentro do avião que está empurrando as pessoas, as poltronas, os objetos de dentro do avião para aquele buraco. Porque tem mais pressão dentro do avião e menos pressão do ar fora do avião. Por isso que acontece isso quando tem uma abertura no avião. Quais as características da estratosfera? A principal característica da estratosfera é ela possuir uma camada, um envelope de gás ozônio. O gás ozônio, ele é muito parecido com o gás oxigênio. O gás oxigênio que nós respiramos, o O2, ele é feito de 2 átomos de oxigênio. O gás ozônio, a fórmula dele é O3. Isso indica que ele é feito de 3 átomos de oxigênio. O3. Então, o O2 que nós respiramos é o gás oxigênio. O O3, que não serve para a nossa respiração, é o gás ozônio. Ele tem um pouco na troposfera? Tem um pouco na troposfera, mas a maior quantidade é lá na estratosfera, fazendo a camada de ozônio. Essa camada de ozônio, ela protege a Terra dos raios ultravioleta do Sol. O Sol, ele possui raios luminosos de 7 frequências diferentes de luz. As 7 frequências são a luz das 7 cores do arco-íris. E a luz roxa, ela é a luz ultravioleta. Ela é capaz de afetar as células da nossa pele e alterar o DNA das células da nossa pele, fazendo surgir células cancerosas. O gás ozônio, o que ele faz? Ele faz um escudo ao redor do planeta Terra, onde os raios ultravioleta batem e voltam de volta para o espaço. Portanto, vazam poucos raios ultravioleta para a Terra. E aí diminui a chance da gente ter câncer de pele. Só que se nós estragarmos essa camada, e a gente vai ver mais para frente como é que a gente faz isso, a gente vai ficar sem essa proteção. É muito importante cuidar do ozônio para evitar o câncer de pele, porque é o ozônio que reflete a luz ultravioleta de volta para o espaço. Essa destruição do ozônio, ela é feita pelos gases CFC, os gases clorofluorcarbonados, clorofluorcarbonetos, como a gente vai ver mais para frente. O importante é saber que a camada de ozônio está sendo destruída por esses gases aqui que nós produzimos. E a gente vai falar logo sobre isso. Mesosfera, meso, meio. A gente tem a troposfera, depois vem a estratosfera e depois vem a mesosfera. A mesosfera é para cima, é mais alta ainda que a estratosfera. Na mesosfera existe uma grande queda de temperatura. O ozônio, ele faz que a estratosfera aqueça um pouco mais do que a troposfera. Na troposfera, conforme você vai subindo, ela vai ficando cada vez mais frio porque tem menos gases. Aí chega na estratosfera, o ozônio consegue absorver um pouco de calor. E aí o que acontece? Aumenta um pouco a temperatura. Então, se no final da troposfera a temperatura é 60 graus abaixo de zero, no final da estratosfera a temperatura é 12 graus abaixo de zero, olha só. Tá? Então, a estratosfera ela consegue esquentar um pouquinho mais. Agora, indo para a mesosfera, a temperatura cai muito, abaixo de 200 graus negativos. Existe ainda uma certa quantidade de gases na mesosfera, e esses gases eles exercem uma certa resistência aos meteoros que vêm em nossa direção. Então, o que acontece? Na hora que o meteoro começa a cortar a atmosfera, na altura já da mesosfera, esses gases da mesosfera já começam a esfregar na rocha, né, no meteoro. Esse meteoro, de tanto sofrer atrito, ele esquenta e pega fogo. E aí, pegando fogo, ele se queima completamente. Dificilmente ele chega a colidir com a Terra. Dificilmente ele chega a bater na Terra. Os meteoros, eles são destruídos antes de se tornarem meteoritos.
Meteorito é o meteoro quando ele consegue colidir com a superfície terrestre. A atmosfera, ela nos protege disso daí. Ela impede que esses meteoros caiam e causem desastres aqui. E nós temos, acima da mesosfera, a ionosfera. Íon são partículas carregadas eletricamente, tanto positiva quanto negativamente. Isso vocês vão compreender bem só no nono ano, não adianta eu ficar explicando muito isso para vocês. Mas o importante é vocês saberem que a ionosfera tem esse nome devido aos íons, que são as partículas carregadas eletricamente. Na ionosfera é onde existe a transmissão das ondas de rádio, como, por exemplo, as ondas do celular, como, por exemplo, as ondas de rádio mesmo, radiofrequência, de frequência de ondas de rádio. Bom? E na exosfera é a camada posterior, que vem depois da ionosfera, e nessa camada não tem gás mais, tá? Aí o que acontece? Tudo que está aí nesse ambiente já se desprende da nossa gravidade, então não tem gases mais, já é onde você entra em contato direto com o espaço sideral. Na exosfera é onde é o limite máximo de movimentação dos nossos satélites artificiais. Até ali, a gravidade, a atração gravitacional da Terra consegue atuar e fazer esses satélites permanecer girando ao redor do nosso planeta. E esses satélites, eles vão emitindo várias ondas eletromagnéticas em direção à Terra, tanto ondas para telecomunicações, como televisão e outras mais, como também eles fotografam, eles fazem varreduras do nosso planeta, mandando informações para nós sobre as condições do nosso planeta vistas lá do alto. As ondas de televisão, elas funcionam da seguinte maneira. Existe a estação que transmite as ondas de TV. Essas ondas de TV que são transmitidas pela estação, elas vão até o satélite artificial e esse satélite artificial retransmite essas ondas que são captadas pela estação receptora. E a estação receptora espalha essas ondas para todas as regiões, fazendo com que chegue nas nossas casas. As ondas de rádio, elas já fazem um caminho mais curto, porque elas não precisam ir para a exosfera. As ondas de rádio, elas vão aqui, ó, na ionosfera, é onde as ondas de rádio conseguem ser transmitidas. Mas as ondas eletromagnéticas, que são ondas de frequência maior, mais potente, elas têm que ir até os satélites artificiais, e dos satélites artificiais elas são enviadas para as antenas de captação, e essas antenas de captação é que vão transmitir as ondas de televisão, por exemplo, para as nossas casas. Tá? Então, resumindo, a atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Essa camada de ar, ela é uma camada feita de nitrogênio, oxigênio e outros gases. Essa camada de ar protege o nosso planeta contra a queda de meteoros. Também é uma camada de ar que retém calor, porque tem gases que seguram calor para manter o nosso planeta quente, mesmo quando fica à noite. Então, à noite, o nosso planeta não congela que nem os outros planetas. Né? O nosso planeta, mesmo estando à noite, mesmo sem receber luz diretamente do Sol, graças à sua atmosfera e seu efeito estufa natural, esses gases retêm o calor e mantêm a nossa Terra com uma temperatura adequada. E a gente tem também a proteção dos raios solares ultravioleta, que são capazes de causar o câncer de pele na gente, nos outros mamíferos e prejudicar os outros seres vivos. E para a gente estudar a atmosfera, nós precisamos dividi-la em 5 camadas. Quais são essas camadas da atmosfera? A exosfera, mais externa, a ionosfera, que tem as ondas de rádio, a mesosfera, que é onde esfria e os meteoritos são distribuídos, a estratosfera, que tem o gás ozônio, e a troposfera, que é o gás mais presente aqui perto da gente, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos e onde tem os gases que respiramos, que ocorre a fotossíntese, que ocorre a combustão. Tá? Então, quais são as funções da atmosfera?
É a filtragem, né? Filtrar a radiação solar dos raios ultravioletas, é nos proteger dos meteoros que vêm em nossa direção. Antes que eles virem meteoritos, eles são queimados pela atmosfera. A conservação de todo o calor do nosso planeta, graças ao efeito estufa natural causado pelo gás carbônico e outros gases que absorvem o calor e retêm o calor da Terra, para que ela se mantenha quente mesmo no período da noite, quando ela não está voltada para o Sol. E também é nela que existe a presença dos gases necessários para a respiração, para a fotossíntese e para a combustão. E eu esqueci de falar para vocês, e também a decomposição. O apodrecimento da matéria orgânica morta ocorre graças à ação de seres vivos que realizam o processo de decomposição. Esse processo de apodrecimento, de desmanche, de destruição da matéria orgânica, transformando em minerais e substâncias que são devolvidas para o ambiente. Esses insetos, essas larvas, essas bactérias, esses fungos, esses seres que realizam a decomposição, são seres aeróbicos, são seres que respiram, e por respirarem eles precisam de oxigênio. Então a decomposição da matéria orgânica, o apodrecimento da matéria orgânica para que ela volte a ser nutriente para o ambiente, também ocorre graças à presença da atmosfera. Tá vendo como ela é importante? Muito importante a gente guardar quais são as funções da atmosfera para a gente. Vamos testar aí seu conhecimento, ver se você entendeu bem essa aula. Pergunta número 1. A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuvas, ventos e deslocamentos de massas de ar, ocorrem em que parte da atmosfera? Na estratosfera? Na troposfera? Na mesosfera? Na termosfera? Ou na exosfera? Onde ocorrem os fenômenos meteorológicos? Onde tem gases em concentração suficiente e principalmente vapor de água em concentração suficiente para ocorrer os fenômenos meteorológicos? Se você disse troposfera, você acertou. Outra, faça a correspondência das camadas da atmosfera com suas respectivas características. É nessa camada que se localiza a camada de ozônio, responsável por filtrar os raios solares nocivos à saúde. Onde que fica a camada de ozônio? Na troposfera? Na estratosfera? Na mesosfera? Na termosfera ou na exosfera? Se você respondeu estratosfera, você acertou. Então, o número 1 vem aqui onde está escrito estratosfera. 2. É a última camada da atmosfera e nela orbitam os satélites artificiais. O que fica mais por fora, mais externamente? O que fica mais externamente é a camada da exosfera. Externo. Então, número 2 vem aqui em exosfera. 3. É a camada mais fria da atmosfera terrestre. Nela tem poucos gases, a temperatura cai muito, cai abaixo de 200 graus. Onde que é? Na mesosfera. Então, 3 vem aqui na mesosfera. 4. Essa camada apresenta elevação de temperatura que pode alcançar 1.500 graus Celsius. Nossa, qual é essa camada? Na termosfera, né? Próximo da estratosfera. 5. É a primeira camada da atmosfera onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. É na troposfera. Devido à quantidade de O2 e CO2, os seres vivos encontram nessa camada as condições necessárias da sua sobrevivência. De que camada a gente está falando, gente? Que camada que tem os gases O2 e CO2 para os seres vivos sobreviverem? A troposfera, muito bem. Camada da atmosfera, onde se encontra a camada de ozônio. Onde que está a camada de ozônio? Na troposfera, na ionosfera, na estratosfera, na mesosfera ou na exosfera? Na estratosfera, muito bem. Combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral, são substâncias ou misturas de substâncias produzidas há milhares de anos, a partir da decomposição de organismos mortos. São exemplos: petróleo, gás natural e carvão mineral. A queima desses combustíveis eleva principalmente a quantidade de que gás na atmosfera?
Toda vez que a gente queima petróleo, queima carvão, queima gás, que gás que a gente está colocando no ar? Oxigênio? Gás carbônico? Nitrogênio? Hélio? Ozônio? Que gás que a gente está colocando? Gás carbônico, isso aí. Toda vez que a gente realiza um processo de queima, de combustão, a gente gasta oxigênio para que o fogo, a combustão aconteça. Mas no meio da fumaça sempre vai sair gás carbônico. E a aula de hoje termina por aqui. Essas são as referências dessa aula. Agradeço você e te espero para a próxima aula, tá bom? Um abraço, muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.